Olá, bem-vinda, bem-vindo, aqui é o Ivan de Marco e esse é mais um episódio do podcast É Sempre Sobre Pessoas. E nesse episódio a gente vai falar muito inicialmente sobre o jogo interior, mais especificamente qual que é a grande sacada desse negócio que a gente ouve falar há algum tempo, que é o jogo interior, como é que isso apareceu e qual que é a grande sacada por trás desse termo. Bom, se você joga tênis e em algum momento já se interessou por algo que vai um pouco além de aprender a sacar melhor ou aprender a bater melhor um backhand, um forehand na bola, ou seja, se você já se interessou pelos aspectos mentais, motivacionais do jogo de tênis, ou se você, como é o meu caso, é alguém que se interessa pela performance, pelos aspectos mentais da performance, pela preparação mental, pela preparação emocional de um atleta em qualquer modalidade esportiva ou até mesmo de qualquer indivíduo que está em uma situação de performance, o conceito de jogo interior é algo que, com certeza, não só você já ouviu falar, como você já provavelmente elaborou sobre ele, você provavelmente já estudou sobre esse conceito. E aqui eu quero só rebobinar um pouquinho, quero só voltar lá atrás para lembrar como é que isso surgiu. Esse conceito surgiu no começo dos anos 70 pela mente, pela percepção, pelas mãos de um senhor que ainda é vivo, chamado Timothy Galway. O Timothy Galway, ele tinha um trabalho que, se não me engano, era numa corretora de seguros na década de 70, e ele resolveu tirar um período sabático na vida dele. E entre algumas coisas que ele fez nesse período sabático, ele decidiu que ele ia dar aula de tênis, ele ia ser professor de tênis e até ia treinar alguns atletas que jogavam tênis, provavelmente ali num clube próximo da onde ele morava. E ele, como um grande observador dos processos humanos acontecendo ali, se não me engano, ele tinha voltado também de um período na Índia, pode ser que eu esteja enganado aqui, mas ele tinha voltado de um período onde ele tinha aprendido meditação, enfim, ele estava num momento ali, começo da década de 70, ele estava num momento, vamos dizer assim, cabeça aberta, né? Com a mente aberta. E o que eu conheço da história é que num determinado dia ele estava ali orientando dois atletas jogando, dois atletas em um treino, e um dos atletas foi bater uma bola muito fácil na rede, quer dizer, o atleta tinha muita chance de pegar aquela bola que estava fácil, o atleta subiu na rede, né, foi bem próximo da rede, era uma bola muito fácil dele bater na quadra do outro, e esse atleta errou. Ele errou, por algum motivo ele bateu a bola ou para fora, ou ele bateu a bola para dentro da própria quadra, jogou a bola na rede, enfim. E imediatamente após cometer esse erro, o atleta gritou e falou, não, seu burro, e parece que até atirou a raquete no chão, né? E nesse exato momento, o Tim Galway, que estava ali orientando o treinamento, interrompeu o jogo, chamou o atleta e perguntou, fez a pergunta crucial aí, que é onde a grande sacada, no meu entendimento, surgiu. Chamou o atleta e falou, escuta, quem é que está falando com quem? O atleta falou, como assim? Ele falou, escuta, quando você diz, né, quando você erra a bola ali, quando você tinha uma bola muito fácil para matar o ponto, né, sabendo que o tênis é um jogo onde para um acertar o outro tem que errar. Você tinha uma bola ali para matar o ponto, para você jogar a bola num lugar onde o seu adversário não ia pegar. E você errou essa bola. E aí você ficou nervoso e falou, não, seu burro, não, seu idiota. Nessa hora, quem estava falando com quem? E aí o atleta respondeu o óbvio, que é o que qualquer um de nós responderia se tivesse entendido a pergunta do jeito mais óbvio. Qualquer um de nós responderia, era eu falando comigo mesmo. E aí é que surge então o grande conceito do jogo interior, que é quando o Tim Galway propõe que na nossa mente
principalmente em situações de aprendizado e de performance, existem dois selfies, ou seja, dois eus. Tem o eu e o comigo mesmo, ou seja, esse atleta, no momento em que ele erra a bola ali, era eu falando comigo mesmo, era eu dizendo para mim mesmo, não seu burro, não seu idiota. E a partir desse relato do atleta, o Tim Gallwey então propõe que existe um lado da mente, ou um eu dentro da mente, que ele chamou até de Self 1, que seria assim um lado da mente barulhento, um lado da mente crítico, um lado da mente que aprende e que precisa de instruções o tempo todo, um lado da mente extremamente linear, que o tempo todo está criticando e o tempo todo está querendo mérito pelas coisas bacanas que acontecem, e o tempo todo está querendo colocar culpa pelas coisas ruins, está querendo xingar a si mesmo pelas coisas ruins. Então o Tim Gallwey diz, né, se é eu falando comigo mesmo, o eu, que seria esse primeiro self, esse self 1, é esse lado mais barulhento, é esse lado mais que é importante que exista, mas que muitas vezes ele atrapalha, porque ele é exagerado, ele é barulhento, ele é gritalhão, ele ele está presente em momentos que ele deveria ficar um tanto mais quieto. E tem um outro lado, que é um lado que ele chamou do comigo mesmo, que seria um segundo self, um self 2, que aí seria um lado, vamos dizer, mais um lado mais quieto, um lado, um lado mais executor. Veja, falando em Selfie 1 e Selfie 2, até o meu telefone quer participar da conversa. Mas o Tim Gallwey, então, pensa nesse lado, que seria um lado 2 da mente, né? Um segundo self na mente, que é um self que é quieto, que é executor, que simplesmente quer fazer aquilo que aprendeu a fazer, né? E que naquela hora é criticado pelo Self 1. Então essa sacada, essa possibilidade de entender que na cabeça de todo mundo, principalmente numa situação de aprendizagem e ou de performance, existem essas duas, vamos dizer, esses dois diálogos, esses dois seres que conversam entre si, um de maneira mais quieta, querendo só executar, querendo só colocar em prática aquilo que treinou, aquilo que aprendeu, e um outro lado querendo cobrar, querendo criticar. Esse conceito é um dos pilares que fundamenta isso que a gente ficou conhecendo desde 1974, se eu não me engano, que é quando o Tim Gallwey publica o livro O Jogo Interior de Tênis, e com isso ele inaugura praticamente ali o que a gente vai conhecer hoje como coaching esportivo e que já tem ramificações como preparação mental para o esporte. E depois esse conceito, pelas mãos do próprio Tim Gallwey e também de outros autores, ele vai ser aplicado em outras áreas. Então o próprio Tim Gallwey escreve O Jogo Interior de Golfe, que é uma obra belíssima, porque o golfe é um esporte que além do tênis, o golfe é um outro esporte que tem um componente mental muito presente. Eu trabalho com atletas de golfe há muito tempo, sei bem como é essa realidade. O Tim Gallwey vai escrever O Jogo Interior do Estresse, O Jogo Interior do Trabalho. Então esse conceito do Self 1 e Self 2 é um conceito seminal, é um conceito, é um dos pilares, é fundamental para fundamentar a história do jogo interior. Claro que tem muito mais coisas aí para adicionar. Se a gente quisesse, a gente poderia fazer assim, e vamos fazer, né? Nós vamos falar bastante em episódios futuros sobre a questão do jogo interior, vamos fazer vários episódios sobre o próprio Tim Gallwey e outros autores da área da performance. Agora, tem uma outra coisa legal de notar aqui, é que na década de 70, a indústria do desenvolvimento pessoal, a indústria do que a gente vai conhecer também como autoajuda, um pouco mais para frente, estava numa curva ascendente poderosa. A gente estava ali entrando em contato com conhecimentos da programação neurolinguística
e personalidades como o Tony Robbins, como o Zig Ziglar, como o Jim Rohn, estavam se consolidando como grandes gurus dessa indústria, né? Então, muito sobre diálogo interno ligado a frases motivacionais, ligado a afirmações positivas, ligado a uma espécie de propagação da ideia de que se você for capaz de transformar a sua fisiologia e repetir palavras repetir palavras e afirmações de grande impacto, com bastante energia, aquilo de fato tem um efeito poderoso sobre a sua performance. E o Tim Gallwey, ele inaugura um caminho diferente de pensar isso, né? Ambos os caminhos têm a sua validade, e até mesmo o próprio Tim Gallwey, um pouco mais para frente nos trabalhos dele, ele faz uma pequena autocrítica a 1 ou 2 pontos ali daquilo que ele criou na década de 70. Vamos considerar que esse senhor ainda no ano de 2023, até onde eu sei hoje, ele é vivo. Então, eu tive o privilégio já até de conhecê-lo em mais de um evento quando ele esteve aqui no Brasil. Agora, veja como aquela ideia de desenvolvimento pessoal, aquela ideia de, vamos dizer assim, palestrantes motivacionais, aquilo que o Tony Robbins e outros caras que também são bacanas, que também têm coisas importantes para contribuir, inclusive para a arena da performance, e que conseguiram disseminar naquela época muito através de fitas cassete, porque naquela época nós não tínhamos nem CDs, e muito menos DVDs, e muito menos ainda a internet e programas como esse que você está me ouvindo aqui. Então, realmente o Tim Gallwey, o Timothy Gallwey, ele tem ali um papel nesse momento. Ele lança ali uma ideia que realmente muda o rumo nem muda o rumo, inaugura uma nova direção para se pensar a preparação mental, para se pensar o que ainda nem se chamava de coaching esportivo ou de coaching que fosse assim, num espectro mais geral, e até hoje essa proposta dele, essa proposta de que existe na mente de todos nós um lado que é mais crítico, um lado que é absolutamente linear, absolutamente instrutivo, absolutamente barulhento, e um outro lado que é mais executor, que é mais quieto, que simplesmente obedece àquilo que é observação, experimentação e tal. Essa ideia prevalece em muitos aspectos até hoje. Então a grande sacada do jogo interior é essa, é quando o Tim Gallwey está ali, né, na beira da quadra, no começo dos anos 70, num período um período sabático da vida dele. Ele está lá como professor de tênis, coisa que ele não se formou para ser, e ele presencia, né, um atleta errando uma bola fácil, gritando consigo mesmo: puta, seu burro, como é que você errou essa porra dessa bola, como é que você pôde errar um negócio dele? E aí ele interrompe o treino ali, chama o atleta, escuta quem está falando com quem. O atleta diz: sou eu comigo mesmo. E aí ele tem a sacada e fala: puta, então dentro da cabeça de um atleta ou de alguém que está performando, tem o eu e tem o comigo mesmo. Esse eu ele batizou de Self 1, e esse comigo mesmo ele batizou de Self 2. Vale a pena, se você não conhece o livro O Jogo Interior de Tênis, vale a pena ler, vale a pena conhecer o trabalho do Tim Gallwey, mesmo que você não seja um jogador de tênis, muito menos um atleta, e mesmo que você também não seja assim um grande entusiasta do estudo da performance, do estudo da preparação mental. É um livro que tem, apesar dele ser focado obviamente no esporte, no tênis, ele tem conteúdos que são super interessantes e super aplicáveis para outras áreas da vida. Não é à toa que o Tim Gallwey pega o mesmo conceito e vai escrever sobre outros aspectos que não são nem só do esporte. Ele vai escrever sobre trabalho, ele vai escrever, se não me engano, também sobre música, vai escrever sobre estresse. Putz, tomara que eu tenha merecido até aqui o privilégio do teu tempo, da tua atenção. Por favor, me deixa saber o que você achou
do conteúdo desse episódio, não perde a oportunidade de fazer contato comigo, não perde a oportunidade também de avaliar o conteúdo desse podcast de acordo com o que você achou, e tomara que você tenha conseguido avaliar isso aqui com a maior qualidade possível. E também não deixa de me seguir, não deixa de ativar o que quer que você possa ativar aqui para receber em primeira mão toda vez que eu subir um episódio novo aqui em qualquer plataforma que seja que você está me assistindo aqui, seja no Spotify, seja se você estiver assistindo isso pelo meu canal do YouTube, pelo Apple Podcast, pelo Google Podcasts ou outra plataforma onde você pode me ver. Tá bom? Eu vou adorar interagir com você, me deixa saber se você tiver perguntas e sugestões para futuros temas. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo episódio, tchau!